Olá, bom dia, bom dia. Hoje é dia 5. Bom dia, hoje é dia 5 de maio. 5 de maio, estamos aí numa sexta-feira. Sexta-feira chuvosa, sexta-feira úmida, né? Estamos começando mais uma aula com a turma 231, Colégio Santa Marta. Sejam bem-vindos à nossa aula. Estão chegando aí os alunos, né? O Yuri, o Júnior, a Manuela. Professor, Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Bom dia a todos. bom dia. Hoje eu tive que sair de casa. Hoje eu estou numa área do condomínio que é pública, porque que na internet não está funcionando. Saí correndo, fui. A gente já vai começar a nossa aula, então, para que dê tempo, né, para a gente poder ver todas as questões relacionadas ao nazismo alemão. Eu até vou pedir licença para vocês, porque eu vou ter que, como eu tive que sair tudo meio correndo, eu vou ter que fazer uma pesquisa no meu computador. Então eu vou colocar um vídeo para vocês hoje, vou fazer uma dica de filme, como toda sexta-feira, né, para que vocês passem o fim de semana e possam assistir um filme para observar a aula. Mas a gente vai falar desse tema hoje, né, lembrando que essas questões estão sendo bem comentadas no Brasil hoje, né? Existe um movimento chamado movimento antifascista no Brasil e a gente trabalhou o fascismo na aula passada, então tem muita informação sobre este momento histórico, né? Sobre esse momento histórico, não, sobre esse efeito, né? Sobre esse problema que é o fascismo e ao mesmo tempo muita desinformação, né? Então é importante a gente observar, fazer as leituras, aprofundar as temáticas, para também não sair falando besteira, como eu ouço por aí muita gente falando besteira a respeito disso, tá? Então vamos lá sobre o nazismo alemão, como ele surge, onde ele surge, né? Obviamente que ele surge na Alemanha, mas ele surge basicamente impulsionado pelo terceiro grande influenciador, né, do fascismo, que foi o italiano lá, o Enrico Corradini, onde ele fala sobre a questão da supremacia racial, né? Então, vai ser bem importante a gente falar sobre esse tom, né, sobre essa ótica da supremacia racial, porque sim, o, o nazismo ele surge das demandas populares, né, de um momento histórico extremamente delicado na Alemanha. Então, se a gente recuperar aqui o que aconteceu na Alemanha, a gente vai ver que a Alemanha passou por um processo então de perda de muitos territórios, muitas sanções, né, que são obrigações que a Alemanha teria para o pós-guerra, Primeira Guerra Mundial, todas elas advindas do Tratado de Versalhes. Então, assim, o Tratado de Versalhes foi fulminante para os alemães. Eles perderam Alsácia e Lorena, eles devolveram o território, né, para a França, eles tiveram que reduzir o número do exército, eles tiveram sua indústria destruída, a maior parte dos homens que foi à guerra morreu, né? Eles tiveram uma sanção financeira, tiveram que pagar muitas coisas para a Inglaterra, para a França. Então, realmente, a Alemanha estava muito mal. Bom, como todo processo de recuperação nacional passa por empréstimos, né? Os alemães vão buscar empréstimo com quem? Vão buscar empréstimo com os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos vão financiar, de certa maneira, a reconstrução alemã. E por que os Estados Unidos vão fazer isso? Está chegando o Rafael aqui. E por que os Estados Unidos vai fazer isso? Os Estados Unidos faz isso porque, obviamente, ele está numa onda, né, de desenvolvimento muito boa. Não podemos esquecer que no início da década de 20, para os Estados Unidos, é plena produção, né? Os Estados Unidos fornecendo bens de consumo e tudo para os países europeus, né? Então, porém, o que acontece lá em 1929, os Estados Unidos entra numa grande crise. E aí o que acontece? O Estado alemão não consegue mais os financiamentos, né, se endivida, aumento considerável da inflação, né, e a Alemanha vai ficar num processo aí de uma desvalorização tremenda
chamada de hiperinflação do seu dinheiro, certo? Mas antes, como é que a Alemanha se organiza? Ela monta a chamada República de Weimar, né? A República de Weimar, então, é uma república onde vai haver um presidente e vai haver um primeiro-ministro no parlamento, certo? Bom, então os dois acabam governando o país. Mas os movimentos sociais na Alemanha vão ser muito fortes, né? Os movimentos, principalmente o movimento socialista, né? Que vai se inspirar na Revolução Russa de 1917, na União Soviética, que está em pleno desenvolvimento. Quem é que se assusta com isso, né? Quem se assusta com isso é a pequena burguesia ou a burguesia, né, alemã. Não gosta muito de ver o povo se organizando em greves, em partidos políticos e tal. Então vai ver isso com preocupação. Mas assim como surgem os movimentos socialistas, que são bem fortes, surge um movimento de um partido nazista, né? Isso mesmo. Então eu até separei aqui para vocês na página 12, lá no rodapé da página, né? Nós temos lá os alemães com o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Aí alguém poderia perguntar assim, professor, mas o partido é nacional, socialista dos trabalhadores e era um partido nazista? Não era um partido comunista? Não era. Então, o nome, ele pode parecer que seja socialista, mas nem tudo que parece é. Ele era um partido ultranacionalista, que tinha todas aquelas características que a gente viu na aula passada, né? Era um partido que tinha um forte nacionalismo, então eles eram ultranacionalistas, eles eram militarizados, ou seja, organizados, existia uma hierarquia de poder. Então, esse ultranacionalismo, tudo que fosse diferente, né, para esse partido, tudo que fosse diferente dos alemães, tinha que ser combatido, perseguido. Então, no caso, os socialistas, né, os socialistas eram um movimento internacional e eles eram nacionalistas. E nós temos a cereja do bolo para os nazistas, né, que era justamente o quê? A questão do racismo, né, a questão da supremacia racial, que vai ser muito desenvolvida como um tal de um direito divino. Isso graças a um cara chamado Adolf Hitler. Né? Bom, e como é que Adolf Hitler, né, quem é o Adolf Hitler? Ele é um austríaco, nem alemão ele era austríaco. Né? Mas ele tinha lutado na guerra ao lado dos alemães. Né? Ele tinha lutado, tinha perdido a guerra, foi humilhado, e agora estava como? Ele estava passando por um processo muito injusto, né, de desvalorização monetária. Para vocês terem uma ideia, um dólar hoje no Brasil vale R$ 5,60, 40 centavos. Um dólar no Brasil hoje vale R$ 5,60. A gente vai achar que isso é muito, e realmente é muito, né? Porque não tem como a gente comprar nada que seja vinculado a dólar, porque é muito caro, né? Bom, mas olha só quanto era um dólar para o povo alemão, sendo que a moeda alemã era o marco, né? Antes do euro, obviamente, né? O nome da moeda era marco. Então, um dólar em 1923 custava 4 bilhões de marcos. Um dólar. 4 bilhões de marcos. Quer dizer, é uma desvalorização gigantesca. Aqui na página 13, a gente tem a possibilidade de ver uma senhora. Eu tinha essa imagem no computador, mas como eu cheguei agora e abri, não deu para abrir as imagens, né? Ela está fazendo fogo com dinheiro, porque o dinheiro não vale nada. O dinheiro desvalorizava de um turno para o outro, da tarde para a noite. Era um negócio absurdo. Bom, e o que o partido nazista vai fazer? Através do seu porta-voz, que era o Adolf Hitler, né? Hitler, então, vai ter uma oratória muito boa, que vai se apegar principalmente na questão da supremacia racial, vai começar a eleger alguns inimigos, né? E eles montam rapidamente, muito parecido, eles se inspiram, né? Eles se inspiram no fascismo de Mussolini, que já tinha acontecido antes. Eles montam uma guarda miliciana que nem o Mussolini montou,
o Mussolini tinha a guarda dos camisas negras, né? Pois então, os nazistas vão montar a guarda dos camisas pardos. Eles vão ser chamados de grupo de assalto, né? Ou milícia de assalto, ou tropa de assalto. São os chamados SA, né? Que em alemão, eu vou ler aqui, é Sturmbannwagen. Gostaram do meu alemão? Então, este grupo vai perseguir quem? Vai perseguir socialistas, vai perseguir liberais, vai perseguir negros, vai perseguir comunistas, vai perseguir ciganos, ou seja, todos aqueles, gays, né? Todos aqueles que forem diferentes do sistema, né, alemão vão ser perseguidos, tá? Sem tolerância nenhuma. Bom, esse movimento, então, tem o seu auge, né, no boteco, né? E eu vou vou colocar aqui o slide para a gente ir trabalhando com a tela compartilhada. Eu acho que ninguém mais vai vir para a aula agora, eu estava esperando o pessoal chegar, então eu vou colocar aqui o slide compartilhado. Deixa eu só abrir aqui, porque esse movimento ele vai se organizar em uma cervejaria, né? E de lá vão encher a cara, vão encher os canecos, literalmente, né? E vão querer fazer o golpe de Estado. Só que esse golpe de Estado, ele não dá em nada, quer dizer, pelo contrário, né? Morrem aí 15 membros desse movimento e deixa eu ver onde é que está aqui. E depois da morte desses 15, os outros todos são presos. E aí nós vamos ter a prisão do Adolf Hitler, né? E na cadeia, o Hitler vai escrever um livro. Esse livro se chama Minha História. Então, esse livro que se chama Minha História, ou Mein Kampf, né, vai ser o livro balizador das ideias nazistas na Alemanha. Obviamente que ele vai usar muito o elemento o exemplo do fascismo, mas ele vai ampliar, né? Ele vai colocar doses de crueldade aí na sua história, certo? Então, espera aí que eu vou agora compartilhar a tela. Compartilhar. Muito bem. Então, vamos abrir aqui. Nazismo. Então, a gente falou ali, ó. Alemanha, Primeira Guerra, República de Weimar, aí falamos Tratado de Versalhes, que foi cruel, né? A dívidas das guerras, necessidades de reconstrução, crise na economia, fome, miséria e desemprego, hiperinflação. Então, a gente tem ao mês, mais ou menos hoje, mais ou menos uns 13,5% de inflação ao mês. Olha ali, ó. A hiperinflação alemã tem 32,400% ao mês. É muita inflação. Por isso que o dinheiro era queimado. Em 1919, surgiu o Partido Nazista, combate às manifestações, SA, que eram os camisas pardas, né? Camisas pardas, daí nós temos apoio. Ah, tá. Por que ali o nome do golpe, ó, que eles vão dar é, ó, Putsch de Munique. A cidade de Munique é famosa porque é uma cidade onde tem a Oktoberfest, né? Então a cerveja é bem pegada por lá. Então, olha só, o que acontece? Esses apoiadores, né? Quem é que apoia esses caras, né? Setores da burguesia. E por que os burgueses vão apoiar esse movimento nazista? Porque, na verdade, o movimento nazista ele vai bater em quem faz greve, ele vai bater em quem reclama que está ganhando mal, quem reclama que não tem emprego, né? Quem reclama das condições de trabalho. Então, para os burgueses alemães, isso é bom. É bom porque tu vai enquadrar o trabalhador, né? Então eles acabam fazendo vista grossa para o surgimento do nazismo na Alemanha. Até porque o nazismo ele não tinha essa configuração que tem hoje, né? Que a gente sabe que realmente é um negócio horroroso, né? Então era tudo uma questão muito nova que estava acontecendo na Alemanha. E os movimentos de esquerda alertavam. Então nós temos a presença, por exemplo, da Rosa Luxemburgo, que vai ser uma teórica marxista na época, ela alertava para o perigo, né, que esse movimento tinha. Porque esse movimento, que era antissemita, que era um movimento de perseguição a todos aqueles que não pertencessem ao Estado alemão, né, ultranacionalista,
ele tinha uma outra questão que era perigosa, que Hitler vai colocar no seu livro, que era a questão de expandir o seu território, de fazer a guerra, de buscar o espaço vital na Europa. Então, isso era muito perigoso, né? E essa expansão, ela passa por pitadas de mais crueldade, que é o quê? Que é colocar todos aqueles que são contra em um campo de concentração, em um lugar, em guetos, né? em bairros. Então vão ser criados bairros para judeus. Né? O judeu vai ser o grande vilão da história. Lembrando que os judeus lutaram ao lado dos nazistas. Perdão, os judeus lutaram ao lado dos alemães na Primeira Guerra Mundial. Porque judeu não é uma etnia. Judeu é uma religião. Então, a religião judaica, ela vai ser muito estigmatizada, e o povo judaico vai ser muito estigmatizado. Primeiro porque os judeus, quando chegam na Europa, lá no século X, né, no século VIII, vão se estabelecendo porque eles sofrem uma diáspora, né? E o que é isso? Eles são expulsos da sua terra. Quando eles chegam na Europa, eles não têm terra. E o que eles vão fazer? Bom, os judeus vão se não tem terra, vão para onde? Vão para a cidade. Né? Então, eles vão ocupar a cidade. E na cidade, eles vão começar uma série de atividades que são importantes para nós hoje. Como? Carpintaria. Eles vão começar com padaria. Eles vão assumir elementos de alfaiataria, né? Ferraria, vão abrir bancos, vão abrir financiadoras, vão abrir oficinas. Então, essas funções todas são funções do terceiro setor, que é o setor de serviço. Então, depois, com os anos que vão havendo as feiras, eles vão ser os comerciantes, os artesãos, eles vão se tornar os burgueses. E lá na Alemanha, na Itália, na França, na Holanda, os burgueses vão ter um papel no capitalismo muito importante, porque eles vão estar na ponta do capitalismo. E são digamos assim, os motivadores capitalistas. Então, quem são os judeus? A maioria dos judeus na Alemanha. A maioria dos judeus na Alemanha são donos de empresa, são pessoas que estão um pouco melhor do que o trabalhador alemão. Né? Então, porque elas têm um pouco mais de dinheiro, mais de condições. Por isso que elas vão ser perseguidas pelos alemães. Tá? Então, isso é bem importante. O descumprimento do Tratado de Versalhes. E quem é que cuidava do Tratado de Versalhes? Vocês sabem quem é que só o tratado está sendo cumprido? Isso era papel de quem? Álcool. Olha só, quem é que gerencia a paz no mundo hoje? Assim? Quem é que cuida das nações? Assim, como é que ela funciona? Como é que é o nome desse organismo hoje? A ONU? A ONU. Muito bem, a ONU. O Giovanni falou até rindo. A ONU, né? Porque a ONU ela é uma piada, né? Na verdade, né? Porque cuida entre aspas, né? Mas e quem é que a ONU veio substituir então? Era um outro órgão, tem um outro nome, que é uma formação que se deu depois da Primeira Guerra Mundial. Tá procurando aí, né? Não lembro, era Conferência dos Aliados, não lembro. Isso, é Liga das Nações, tá? Então, olha só, a Liga das Nações tinha o papel de enquadrar os alemães. Olha, vocês não podem ter um exército maior de 100 mil homens. Olha, os alemães têm que pagar as dívidas de guerra. Olha, os alemães não podem produzir armas, porque eles podem fazer a guerra. Olha, os alemães não podem se organizar para a guerra. Porém, o que os alemães fizeram? Os alemães começaram a dizer que iam perseguir os socialistas, os judeus, que iam perseguir os trabalhadores, que iam perseguir... E isso fez com que os aliados
da Liga das Nações olhasse para isso e fizesse o quê? Vista grossa. Tá, não estou vendo. Não estou vendo. Por quê? Porque o Hitler estava combatendo o inimigo do capitalismo, que era o socialismo. Então, vejam, o Hitler, ele cria uma condição, isso é uma estratégia, isso não é por acaso. Ele cria uma condição favorável ao crescimento dessa loucura toda de perseguição aos socialistas, dessa loucura toda de perseguição ao comunismo, e ele não é em nenhum momento interrompido, pelo contrário. A população alemã gosta disso, de certa maneira, porque isso vai... O Hitler vai ter um cara muito importante na condução desse processo, que é o cara chamado Friedrich Goebbels. O Goebbels vai ser um cara mais estudado na história da publicidade e da propaganda. Se algum de vocês fizer faculdade de publicidade e propaganda na FAMECOS ou na Fabico, a Fabico fica na URGS, a FAMECOS fica na PUC, a FAMECOS é uma das melhores do Brasil. Se vocês fizerem, vocês vão ter uma cadeira e vão estudar Goebbels, propaganda nazista. Por que a propaganda nazista foi importante? Gente, ela constrói a autoestima da população alemã. Ela busca, no passado, na questão da tradição germânica, o desenvolvimento de uma autoestima muito importante para que o povo alemão possa se enxergar enquanto povo escolhido, enquanto povo da supremacia. Tem alguém chegando aqui, a Roberta. Então, enquanto povo escolhido da supremacia, povo que vai dar certo no mundo. Né? Então, vejam, com a crise de 29, né, os nazistas têm mais fortalecimento ainda. Por quê? A crise de 29 vai levar, se a Alemanha já estava na pior, vai ficar muito pior ainda. E isso, então, vai levar 1/3 do parlamento ser eleito o partido nazista. Né? Não é a maioria, é 1/3. Né? Se não é a maioria, é 1/3, está tranquilo. Os partidos socialistas, então, e os partidos democráticos acabam tendo controle. O problema é que a pressão popular para que Hitler fosse colocado como primeiro-ministro na Alemanha pelo presidente, e o presidente é o senhor Guilherme, né? Guilherme III, é muito grande. Guilherme II. E aí, então, coloca o Hitler como ministro. Só que daí acontece coisas muito estranhas. O que acontece? O presidente morre. E aí, o que Hitler faz? Hitler aproveita e une o ministério como primeiro-ministro e a presidência e fica controlando a Alemanha. Então, neste momento, Hitler é conduzido ao chamado Guia do Povo. Isso em alemão é Führer. Né? E provoca, então, e ele vai proclamar o chamado Terceiro Império Alemão, né? Que vai se chamar Terceiro Reich. Certo? Então, os alemães vão ter mais questões ainda. Né? Os nazistas vão queimar a hashtag, que é o parlamento, vão prender todos os opositores. Então, 2/3 dos deputados que não eram nazistas vão ser perseguidos, vão ser presos, vão ser mortos. Vão colocar culpa disso tudo que pegou fogo na Câmara, na hashtag, vão colocar culpa nos comunistas e vão começar a perseguir, pessoal, justamente quem? Vão começar a perseguir os socialistas, tá? Então, tudo isso acontecendo é criada uma guarda especial, é uma guarda política. Essa polícia política vai prender todos os opositores políticos e intelectuais. Hoje eu recebi um WhatsApp. E nesse WhatsApp eu me surpreendi. Porque nesse WhatsApp, pessoal, que eu recebi hoje, deixa eu ver aqui onde é que está. É um WhatsApp que vem... Não. Essa é uma lista, essa lista foi feita pelo deputado Douglas Garcia, de um partido lá de São Paulo, não vou dizer qual, né? E tem uma lista imensa de pessoas, mais de 1000 páginas, de pessoas que são antifascistas,
Aí, só a lista tem assim, ó, nome da pessoa, RG, onde essa pessoa trabalha, qual é o telefone da pessoa, qual é o e-mail da pessoa, qual é o endereço do Instagram, qual é o endereço do Facebook. Tem tudo das pessoas. Então, o que a polícia política fascista fazia? Justamente isso. Ia selecionando as pessoas que não concordavam com o Estado. Hoje a gente tem esse meio aqui, né? Lá naquela época, como é que eles faziam isso? Eles faziam o tendel, eles faziam uma loucura, né? Eles iam e se a pessoa não era, acabava sendo. Eles iam por boca a boca, velho. Né? Iam em professores universitários, em professores secundaristas, professores de escola normal. Né? Eles iam ameaçando tudo aquilo que fosse contra o regime fascista, né? O regime nazista. E aí, então, em 1935, um pouco antes da guerra, eles criam uma lei, as leis de Nuremberg. Essas leis vão ser o seguinte: a restrição de cidadania e direitos aos judeus. Então, os judeus eles são proibidos, inclusive, de casar com um não-judeu. Né? O judeu vai ser perseguido, vai ser colocado em guetos, né? Quer dizer, em bairros, vai ser colocado em campos de concentração, que mais tarde, depois a gente vai ver, né? O Holocausto, as pessoas vão ser mortas ou com gás, ou a tiro, baleadas, ou de fome, vão fazer experiência com eles. Né? Então, tem vários filmes que a gente pode observar isso, né? Quais foram as atrocidades feitas pelos nazistas aos judeus, certo? Então, nós vamos ver então que a restrição de cidadania é algo tão terrível, porque junto com a restrição de cidadania, nós vamos ter uma série de leis de limpeza étnica na Alemanha, inclusive para alemães. Então, tem uma palavrinha que eu gostaria que vocês escrevessem aí, que se chama eugenia. Depois dei uma procurada nessa palavra, ver o que ela significa, né? Ela surge lá na Grécia. Eu acho que vocês, nós estamos em 4 ou 5 aqui, né? Não sei. Vocês devem ter visto aquele filme 300, né? Aquele filme sobre a Grécia, os 300 de Esparta e tal. Naquele filme, por exemplo, tinha a figura de um soldado que foi renegado pelos 300, que era uma pessoa bem estranha, assim, sabe? Gordinho, assim, todo deformado. Não sei se vocês estão lembrados disso. Esse soldado, ele tinha problemas no corpo, ele não era uma pessoa perfeita, ele não tinha a qualidade, digamos, de um soldado espartano. Então, por isso que ele estava fora. Isso é eugenia. Eugenia é excluir. Só que aquele soldado deveria ter sido morto enquanto criança. Na eugenia espartana, todas as crianças que nascessem com qualquer defeito, elas eram jogadas, né, do Monte Egeu, elas eram jogadas e devolvidas para os deuses, porque elas não eram perfeitas. Isso é eugenia. Era uma limpeza na qualidade, buscando uma qualidade da raça espartana, né? Do estilo de espartano de ser. O que os alemães vão fazer? Os alemães vão criar escolas nazistas, né, públicas, escolas onde as crianças são criadas com o máximo rigor para adorar o líder, o Hitler, com uma função ideológica. Elas crescem odiando judeus, elas crescem odiando negros, elas crescem odiando gays, elas crescem sendo pessoas extremamente controladas ideologicamente pelo nazismo. E era uma coisa tão horrorosa que a juventude hitlerista, em escolas, em internatos, tinha internatos de meninas e meninos. Então, tipo, atividades atléticas, tudo isso era bem estimulado, porque se buscava a reprodução através de quem tinha o corpo perfeito. Então, imaginem isso. Pegavam uma menina que tinha o corpo mais perfeito, que era atlética, e incentivavam elas a copularem, transarem, literalmente, com meninos
que tivessem a mesma característica física e, né, psicológica para criar uma raça perfeita. Isso eu não estou inventando, isso foi feito pelo nazismo. Então, era tão doentia a questão que nós vamos ter na propaganda nazista um elemento muito forte neste momento histórico. Então, por isso que eu peço licença para vocês agora, para procurar esse vídeo, para passar para vocês. É rapidinho aqui. Só um pouquinho. Acho que bugou, hein? O que aconteceu? Eu sumi? Hein, gente? Tá travado, senhor. Tá, não, é porque eu tô, porque eu tô no Google, por isso, só um pouquinho. Aqui ele tá normal para mim. Pra mim também. Tá. Eu achei, Giovanni. Ele tá normal. Ah, tá. Então, sei lá, que tá oscilando a minha internet. Acho que voltou, então. Tcharam, voltei? Agora a gente Voltou, tem, senhor? beleza, a gente tem menos de 8 minutos. Eu vou colocar para vocês, então, um vídeo, um pedacinho do vídeo, né, sobre propaganda nazista. Vocês podem olhar isso no Google e tal, para ver como é que eram as propagandas nazistas e tal, porque isso tem ali no Google, é bem farto, tá? Mas eu vou colocar um pedacinho aqui para a gente observar do que eu estava falando, tá? Vamos lá. Olha a mistura. Vou tirar o som. A mistura do comunismo com o liberalismo, né? A estátua da liberdade com a foice e o martelo na mão. Né? Quer dizer, então eles eram contra os liberais e contra cartaz que incitava a oposição ao Tratado de Versalhes. Então tem toda uma construção, né? Aqui, ó, o cartaz que é o portador das dorgas, né? O portador da Alemanha, o grande Führer, o grande líder, daí ele vestido aí com uma roupa, né? Toda de aço, Hitler, né? Hitler sobre a Alemanha. Então a questão do avião, né? Sendo produzido, a Alemanha sendo um país extremamente com células nazistas em todas as áreas. Aqui a demonização, né, dos judeus, né? Então o judeu ali com o símbolo do nazismo, do fascismo, do fascismo socialista ali, né? A questão do Stalin. Aqui a imagem do judeu quase uma imagem de monstro, né? Justamente demonizando, né, esse povo. Isso aqui é um filme nazista produzido por Goebbels. É um filme extremamente importante para falar sobre o triunfo do Império Nazista no mundo, né? E esse vai ser o último cartaz que eu vou falar, sobre os Estados Unidos, como tratam os alemães, né? Os Estados Unidos estariam cobrando os alemães, maltratando os alemães, então provocando a ira dos alemães, né? Em relação aos Estados Unidos. Nacionalismo e a vontade organizada da nação, aí mostra a guarda toda, né? A guarda social russa, o SS, russa não, alemã, o SS. Aqui o grande líder, né, comprometeu a motorizar a Alemanha. Então nós vamos ter a Volkswagen, por exemplo, sendo a Volkswagen, que é carro do povo, né, Volkswagen, carro do povo, sendo a grande empresa que desenvolve aí esses veículos, né, como o Fuca, por exemplo, que vai chegar a ser produzido em larga escala. Cartaz que promove ferrovias. Então, todo o progresso, né, tudo está vinculado ao sucesso aí nesse momento. Então, tem vários. Aqui, o porco, né,
o gordo, cartolento, né, cheio de dinheiro, ele é comunista, ele é judeu, porque ele tem uma estrela no peito, né? Então ele é o culpado pela guerra, ele é o culpado pela Alemanha ter perdido a guerra. Então, depois desse vídeo aqui, eu queria passar para vocês um filme, uma dica de filme, então, para que vocês tenham aí o fim de semana para assistir. Esse filme é uma comédia, tá? Tem vários filmes, tá? Tem um que ganhou o Oscar, acho que de melhor fotografia, talvez. É a história de uma criança que enxerga Hitler, a visão de uma criança com Hitler. É um filme com a Scarlett Johansson, eu acho que é Roberts, uma coisa assim, que ganhou o Oscar no ano passado. É um filme bem legal, não é esse que eu vou mostrar. Eu vou mostrar um que já foi indicado para vocês aqui, está na página número 19, a indicação dele, tá? É um trailer bem legal, Ele Está de Volta. É uma comédia, como se Hitler estivesse voltado para a Alemanha, né, depois de anos, assim, ele apareceu na Alemanha. É muito engraçado o filme e é muito chocante também, né? Muito chocante. Então, vamos lá ver o trailer desse filme aqui. Unter welchem Namen soll ich dann Ihre E-Mail eintragen? Na, unter meinem natürlich, Adolf Hitler. Sorry, wenn ich jetzt nochmal nachfrage, aber heißen Sie wirklich so? Nein, ich heiße natürlich nicht wirklich so. In Wirklichkeit heiße ich Schmuel Rosenzweig. Na, das ist doch super. Schmuel ist doch duftig. Schmuel schreibe ich das mit H? Das war ein Scherz. Und Hitler ist weg. Was weg? Jemand hat meinen Namen da. Und wenn sein von anderen... Viu, pessoal? Não era esse trailer que eu queria mostrar, porque esse aqui é o trailer alemão, né? E eu queria mostrar um outro trailer, enfim, não consegui achar aqui, porque como eu disse para vocês, eu vim correndo para cá. Deixa eu ver se eu acho ele aqui rapidinho, ó. Estão vendo tudo que eu estou fazendo? Sim. Engraçado, é 58 segundos que é o trailer. Aqui tem até o filme, tá? Mas eu não estou achando. Enfim, vejam. Esse aqui, vamos ver se esse aqui. Esse aqui é o... Pastor Bacê? Esse aqui é o dublado, não é? É como ele vai ser. Enfim, eu não achei o trailer que eu queria passar para vocês. Mas o fato é que é um filme muito engraçado e chocante, né? Porque isso mostra que a maior parte do jovem alemão, ele não conhece a história do seu país. E aí a gente podia se perguntar por quê, né? Por que os jovens alemães não conhecem a história do seu país? Porque, na verdade, isso é muito difícil para os alemães falar sobre o fascismo. Eu mandei para vocês um trabalho para que vocês façam aqui sobre o capítulo, tá? Nas páginas 24 e 25, sobre essa história do livro do Hitler, né? Minha História. Então, façam esse trabalho, por favor, né? Vejam lá na Iônica como é, né? E me devolvam ele. Vocês vão fazer para me devolver esse trabalho. Depois eu vou indicar como é que vai ser isso aí. Tá bom? Eu desejo um fim de semana excelente para vocês. Se cuidem. Beijão. Valeu pela presença. Tchau. Tchau, senhor. Tchau. Tchau, senhor. Tchau.